Cíntia Tavares conta pra falar entre versos. Beats vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Voltamos. Os nossos comerciais que a gente assistiu. Vejo que voz, vejo que Tiva tem até comercial agora. Chique. Falando um pouquinho sobre a Orquestra Mata Atlântica. Como que é uma mesa? Eu falei É a Orquestra Popular da Mata Atlântica, mas é isso. Pode ser orquestra pop, orquestra popular, como quiser. E a ideia, na verdade, assim, vem de uma vontade muito grande minha, né? Por conta também da minha vivência na musicoterapia e de entender que a música tem um papel importante também na trajetória da formação do ser mesmo, de quem nós somos, na nossa autoestima, e também no sentido de dar um rumo, né, para a vida, assim. Mesmo que você não vai trabalhar profissionalmente, ganhando dinheiro só com música, a música te dá um rumo mesmo, te coloca num eixo que você começa a entender certas coisas de uma forma mais organizada, às vezes, sabe? Te abre caminhos onde você achava que não tinha, né? te mostra uma Te perspectiva. mostra uma perspectiva, te tira, às vezes, de um lugar mais introvertido ou mais tímido para abrir para o mundo mesmo, né? Para se desafiar, para se colocar e tal. E aprender um instrumento musical faz isso também, porque é uma conquista muito grande. Não é fácil, né? Tocar um instrumento musical envolve todas as funções, assim, mentais, psíquicas, cognitivas. E quando você consegue chegar ao ponto de estudar e aprender e tocar uma música em público, isso é uma conquista gigantesca, assim, né? Então, Ainda mais o violino, que envolve muito a coordenação motora. o violino é um instrumento bem difícil. E aí, quando eu comecei a vislumbrar isso, assim, eu lembro que quando eu primeiro cheguei em Juquitiba, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar escola de música ou espaços onde tivessem professores de música ou alguma coisa assim nesse sentido, porque eu toco um pouco, mas a gente sempre, quem toca sempre quer se aperfeiçoar, quer continuar estudando, e eu não encontrei, né? Não, eu procurava, como assim? Não tem nenhuma escolinha de música, nada. E tem algumas, assim, na igreja, que eu sei, ali na Assembleia, ali na da Câmara. E tem algumas professoras que dão aula particular, mas assim, geralmente é de uma determinada religião, e é só aula de órgão, teclado, só teclas, não tem diversidade. É muito difícil você achar aqui. E aí eu procurei, não achei, já fiquei meio assim, como assim, né? Aí participando, assim, do Conselho de Cultura, né? Porque eu representei a cadeira de música no Conselho de Cultura durante 2 anos. E eu percebi... Modéstia à parte, desculpa nem falar. Infelizmente nem todo mundo concorda, mas a gente tentou aí fazer alguns movimentos e lutar pelo que a gente acreditava. E seguimos na luta, não acabou, tá longe de acabar. Mas eu vi realmente como a gente tem uma falta nesse sentido de ensino de música, né? Então, assim, existem projetos musicais na cidade. Então, tem músicos, tem algumas bandas, tem alguns grupos que estão tocando. Mas quando a pessoa fala, eu quero tocar mesmo, eu quero aprender do começo, meio e fim, não tem esse ensino estruturado, né? A gente tem os mestres, né, das escolas de samba, que também estão tentando, né, estruturar suas escolinhas e tal.
mas acaba que é tudo muito pontual, isolado, a gente não tem assim um espaço, né? E, bom, isso é uma luta aí pra Juquitiba ainda conquistar, né? Conseguir investimentos maiores nesse sentido para poder estruturar uma casa de cultura, né? Uma escola de música e um espaço onde a gente consiga ter todos os instrumentos, né? Sem um ser mais valorizado do que o outro, um ser mais importante ou mais educado para um ou para o outro, não. Onde você possa aprender tudo que você queira. Desde o violino até o atabaque, né? Qualquer instrumento que te chamar a atenção, que você tenha essa possibilidade, né? Como é em outras cidades do Brasil, aí afora, né? Onde a gente tem os SESCs, tem as escolas de música, tem os outros projetos que permitem esse aprendizado, né? Bom, resumindo, eu não achei isso e eu fiquei sonhando com a importância disso. E aí foi quando eu conheci um amigo, na verdade, né? Que eu fiquei que é o Márcio, né? Que ele tem um restaurante em São Lourenço. E a gente ia lá almoçar e trocava ideia e eu nunca sabia que ele era regente, né? Que ele era músico, que ele era professor, não sabia de nada disso. Aí um dia, depois de quase um ano, assim, que eu já ia lá, um amigo nosso em comum falou: meu, o Márcio é regente, você quer fazer projeto de música? Por que você não conversa com ele? Aí foi assim um match. Aí a gente foi conversar e eu falei, meu, eu vou te sequestrar, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Ele falou, não, eu tô muito cansado. Ele já tinha tido muitas vivências, muitos projetos, ele tava bem, assim, esgotado também, né, de muitos anos de luta, de trabalhos, assim, na área. Aí eu falei, vai pensando que uma hora a gente vai dar certo, né? E aí a gente foi conversando, enchendo o saco dele muito, muito, muito. Até que ele falou, tá bom, bora. E aí, em outubro, então, a gente vai fazer um ano. Começo de outubro a gente nasceu, né? E a gente nasceu como? A gente foi numa escola, né? Que foi a Escola da Conceição. Conversamos um pouquinho com a diretora, ela estava meio incerta sobre como é que ia funcionar, né? Não sabia exatamente como receber um projeto desse tipo. Mas a gente falou, deixa com a gente, que a gente vai conversar com as crianças. Primeiro ela achou também que as crianças não iam querer, que não ia ter adesão, que não ia ter interesse. A gente falou, não, deixa com a gente. Aí fomos na escola, conversamos sala a sala, falando, gente, vai nascer esse projeto, vocês querem, né? E aí foi muito legal, porque teve uma receptividade muito boa das crianças e se empolgaram. Então a gente começou com as aulas lá dentro da escola, mas é uma escola pequena que tem dificuldades também de estrutura. E aos poucos a gente foi entendendo que a gente não estava conseguindo trabalhar naquele espaço, né? Então, a gente contou aí com o apoio de uma família maravilhosa que queria, né, que a filha deles já participava e eles ofereceram pra gente usar a casa deles, né, o sítio deles, como um ponto que era um lugar de fácil acesso para todo mundo. E agora a gente também conta com a parceria da PAI, que disponibiliza, né, toda segunda-feira o espaço lá também pra gente ter uma turma. Uma das coisas que eu mais gosto aqui em Juquitiba é que é um povo muito acolhedor, Solidário. se ajuda. Sempre tem alguém de bom coração. Sim. Sério. Foi isso, assim, a gente já tava bem desanimado, porque as coisas estavam meio truncadas na escola, tipo, não tava dando muito certo. E aí foi legal, porque a gente trocou essa ideia de uma forma bem transparente com as crianças. A gente falou, a gente não sabe como é que vai fazer, porque tá difícil e tal. E aí, através das crianças e da rede, assim, né, de pais e amigos, a gente conseguiu esse caminho, né? Bom, a gente tem seguido esse rumo. Eu acho que a regularidade, a estabilidade de sempre estar lá toda semana é importante. Porque a gente sabe que tem projetos, assim, que às vezes é muito lindo o projeto, mas ele começa e aí já acaba, né? E não tem essa regularidade. E para você estudar um instrumento ou estudar música, você precisa disso. Né? Às vezes vai ser 2, 3, 4 anos, na verdade é pra vida, né? Que você vai estar estudando sempre. Então, é importante essa regularidade. Por exemplo, agora em julho foi férias escolares, mas a gente manteve as aulas toda segunda-feira. Pra que a gente não perdesse esse vínculo, né? Com e também, assim, que eles tenham também uma atividade pra fazer. Porque, assim, em questão de atividade na época de férias, Juquitiba é muito carente. Uhum. Não é todo mundo que tem acesso ao centro. A maioria das oficinas são feitas aqui no Conselho. Então é bom saber que está tendo essa continuidade, tem essa ocupação, porque também é uma população que a maioria é de baixa renda. Enfim, a gente está acabando aqui no Dandara, gente.
entrevista orgânica, vários fatores podem acontecer. Porque, assim, Natural. Quem sabe faz ao vivo. Mas voltando, é bom que tenha esse cuidado, esse olhar de manter eles com a mente ocupada nas férias também, porque muitos não têm condições de sair da cidade, não é todo mundo que tem condições de viajar em época de férias. A gente sabe que a realidade aqui é mais difícil, então é bom saber que tem essa sensibilidade, que vocês têm esse olhar com essa sensibilidade. E assim, eu falo que, tipo, eu sou uma integrante, então eu não sou professora, eu sou uma integrante. Eu participo, eu aprendo junto, eu toco junto e incentivo eles, porque eu sei que a música já abriu muitos caminhos pra mim na minha vida. Então eu fico torcendo para que abra também para eles de diversas formas. E parte das nossas intenções, assim, a gente começou com violino, porque é um naipe de instrumentos que é bem difícil também. Então, a partir do violino, se você quiser migrar para outros instrumentos, é mais fácil até, às vezes. E também por uma questão de praticidade, porque o violino é um instrumento menor, ele é mais fácil de transportar do que um violoncelo, um cello, um contrabaixo, que são instrumentos maiores, que são mais caros e mais transporte, né? Mas a gente quer fazer uma orquestra, então a nossa proposta é sempre abrir para a comunidade. Né? A gente está convidando outras pessoas. Eu toco piano, eu toco cello, eu toco contrabaixo, eu toco flauta. Posso tocar com vocês? Sim, a gente quer essa troca, a gente quer diversidade. É bom que a gente vai deixar depois as redes sociais. Quem tiver interesse em participar, entre em contato ou com a Juque Voz, ou a gente vai deixar as redes da Liz também, pra gente fazer esse caminho. Quem quiser vir, toda segunda-feira são os nossos ensaios fixos. Né, de manhã e de tarde, então quem tiver disponibilidade, dá uma passadinha no ensaio para conhecer, para ver, para assistir uma aula, para levar seu instrumento e ensaiar com a gente, né? A ideia é a gente ampliar, então começamos com os violinos, mas não paramos por aí, a gente quer ampliar para mais instrumentos e trazer essa linguagem da música e principalmente do tocar juntos. Que é o mais importante. Aprender a ensinar o coletivo, Sim. Trabalhar o coletivo. E não só o violino, porque é um instrumento erudito, né, clássico, então as pessoas às vezes colocam assim num lugar meio assim, é muito chique, não sei o quê. Mas não, ele é um instrumento como qualquer um, como um violão, né, e ele pode fazer parte de outros espaços também da cultura popular, da rodinha de conversa dos amigos. O violino, a gente pode tocar até funk no violino. Então, forró, a gente pode trazer o violino para outros espaços populares e aos poucos essa é a nossa proposta também na orquestra. Visto que a Orquestra Popular da Mata Atlântica é porque a gente quer fazer sempre essa ligação com a natureza, né? Com as pautas ambientais, mas a gente entende que a música é um caminho para isso, né? É uma linguagem que a gente quer explorar. Que você tá dando também para as crianças, porque assim, eu acompanho, eu sou super fã do projeto. E eu vi que você levou eles para conhecer a Sala São Paulo. Então, a gente conseguiu, foi uma parte assim do trabalho, além do ensino musical, também trazer referências. Né, de outras vivências, porque às vezes a gente aqui em Jequitiba, apesar de estar muito perto de São Paulo, a gente acaba, né, eu vejo que as pessoas às vezes não vão no cinema, não vão na orquestra, não vão no museu, não vão num teatro, porque não tem acesso, né, porque é difícil o transporte, é caro, ou às vezes realmente nem imagina o que tem, né, de riqueza aí também, de opções, né, de recursos. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando também é um projeto para a gente criar acessos culturais. Então, a gente pensar em meios de ter transporte para levar um grupo de pessoas para ir num teatro que está rolando. Às vezes, está rolando em São Paulo de graça. Mas a gente não tem essa ponte, né? É muita coisa que tem de graça em São Paulo. É show, é apresentação. Virada cultural, muita coisa. Festivais. Sim. Então a gente precisa começar a criar essa ponte, né? Você já começou de certa maneira, né? Que eu lembro que quando vocês foram se apresentar lá vocês fizeram a parceria com a Rio Abaixo, você conseguiu até o transporte para levar, porque era no horário diferenciado. Sim. Que a questão do transporte aqui em Jequitiba é uma questão que, assim,
todo mundo fala, não é segredo para ninguém, quanto é difícil, os horários, e você conseguiu o transporte para levar o pessoal num horário diferenciado. Sim. Eu acho que é isso, a gente vai esbarrando em várias paredes e vai tentando cavucar uns caminhos alternativos, né? Mas é isso, tamo aí buscando, a gente foi pra Sala São Paulo, foi a primeira vez do grupo todo numa orquestra, e eles estavam muito emocionados e a gente também tava, e foi muito gostoso, e espero que a gente consiga repetir muitas vezes, né? A gente teve o apoio, a doação dos ingressos, né? A gente entrou em contato com a Sala São Paulo, e foi massa. Bora fazer uma pausa? Daqui a pouco a gente já volta. E aí, amigo?